Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar sobre física quântica. Então, a física quântica é considerada uma das grandes descobertas mais avançadas da ciência moderna. Quando a gente pensa em relação ao que foi colocado em prática, ou mesmo publicado ali no final do século XIX, século XX, então várias pessoas, né, então, que vão começar a ser reconhecidas. O Max Planck, né, a gente vai ver o Niels Bohr, a gente vai ter os conceitos de átomo, você vai ter o Heisenberg, você vai ter, por exemplo, outras pessoas que até hoje, né, também reverberam, né, então com esse tipo de conceito, e logicamente que isso fez com que outras pessoas conhecessem mais sobre esses conceitos. Mas se eu te dissesse que, na verdade, os antigos ocultistas, eles já falavam sobre isso há milênios, né? Se eu te dissesse, por exemplo, que isso já era tão óbvio como a água é transparente, né? Então, hoje eu vou falar e revelar como os mestres ancestrais anteciparam vários antigos conceitos, né, que hoje a gente acha que na verdade é novo. Então, conceitos quânticos muito mesmo antes dos laboratórios existirem do jeito que a gente conhece hoje, né? Então, se a gente pensa sobre o princípio do mentalismo, então, dentro do hermetismo, né? Então, o observador quântico, o mentalismo, no caso, diz, né, dentro do Kybalion, né, eu recomendo muito para você ler, se você não leu ainda. Então, o todo é mente. Se o todo é mente, tudo aquilo que é relacionado à mente, na verdade, te conecta com o todo, né? Lembrando que nós não somos o todo, nós pertencemos ao todo, mas ao mesmo tempo nós não somos o todo. É bem maluco assim, porque dão várias interpretações, ou mesmo várias histórias, reflexões filosóficas, que eu até já passei com várias pessoas para a gente entender isso, e daria para a gente gravar vídeos, podcasts de 5 dias, 10 dias, 30 dias, ou mesmo para a gente não conseguir chegar em lugar nenhum, porque o que eu quero dizer com isso? Esse desenvolvimento faz com que nós repensemos o tipo de todo o conhecimento que a gente recebe, né? Então a gente não é muito crítico em relação a isso. A gente acha que é, mas não é, né? Então, a física quântica, por exemplo, diz que a consciência do observador colapsa a realidade. Mas se a gente pensar, se o todo é mente, né, os dois estão falando a mesma coisa de um jeito diferente. Então, a mente molda o mundo. Quando você tem o observador, altera o resultado. Quando você tem a mente, na verdade, é o todo, tá? Então, o macro reflete o micro. Tem até um conceito dos fractais. Não sei se você já viu algum vídeo dos fractais. Eu recomendo muito, você pode até procurar no Google depois, a ciência dos fractais, que é basicamente até um filme, eu não gostei muito, aliás, não gostei nada, né, não gostei muito, eu não gostei, que é um filme lá da Marvel, que é Quantumania, que é do Homem-Formiga, acho que foi o último que lançaram, mas tem o conceito do que seria o mundo quântico, mas ali não é um mundo quântico, é um mundo mais, como fala, criado no metaverso, né, que foi muito famoso, né, que na verdade hoje ninguém fala, né, porque na verdade não deu dinheiro, mas traz esse conceito dos fractais, né, mas não que seja padrão, mas veja também se você quiser ver, porque vai ter esse conceito, mas também a ciência dos fractais é basicamente o começo é o fim é o começo, não existe algo que começa, algo que termina, e às vezes as pessoas usam o Big Bang como referência, sendo que na verdade ninguém estava lá e na verdade por que teve um início? Sabe? Então, assim, as pessoas exigem respostas materiais para algo que não é material. Por isso que a ciência hoje está muito ultrapassada se a gente pensar em relação ao que as antigas civilizações utilizavam como ciência de verdade. Então, hoje, por exemplo, a física quântica investiga entrelaçamento quântico, não localidade, campos unificados. Então, uma coisa que tem entrelaçamento quântico acontece em dois lugares ao mesmo tempo. No sentido de que algo, vamos falar, reverbera em todos os lugares ao mesmo tempo. Não localidade, não importa onde você estiver, isso na verdade vai existir. Campos unificados, na verdade existem, por exemplo, experimentos que foram realizados que mesmo em isolamento, por exemplo, com chumbo, né, o mesmo tipo de acontecimento que aconteceu numa parte dos Estados Unidos aconteceu em outra parte, outro estado. Então, como que uma coisa que na verdade estava isolada, ninguém tinha conhecimento, aconteceu do mesmo jeito, né? Então tudo está interconectado com fios invisíveis, algo que os ocultistas já sabiam intuitivamente, mas logicamente que a gente sabe que não era só intuição, mas era algo que era real. Então rituais, magia, intenção é uma programação do campo quântico, daquilo que a gente enxerga hoje como física quântica. Mas se a gente pensar o quê? Os alquimistas, os magos e os iniciados usavam símbolos, palavras e gestos para moldar a realidade. Até hoje é assim, né? A gente faz parte de sociedades iniciáticas, ordens secretas, e basicamente tudo isso faz sentido. Então se eu falar, por exemplo, de alfa e ômega, né? Então a primeira
palavra do alfabeto grego e a última palavra do alfabeto grego é no sentido do quê? Que o começo é o fim é o começo. É o conceito da lei da correspondência, o que está em cima, o que está embaixo, o que está embaixo, o que está em cima. Não existe começo da sua vida, não existe fim da sua vida, não existe velhice, não existe infância, é apenas informação. E quando você começa a entender disso, o seu mundo se abre. Então, se você quer fazer uma transformação hoje, faça. Não precisa esperar segunda-feira, não precisa esperar o dinheiro aparecer, não precisa esperar o tempo certo aparecer, porque não existe isso. São conceitos os quais você recebeu. E você aceita esses conceitos como se fosse ferro e fogo, mas na verdade é mentira. Tudo é possível, né? Quando a gente fala, por exemplo, chamamos de reprogramação do campo quântico por intenção, que é a mesma coisa, você começa a entender, por exemplo, que você pode fazer essa transformação hoje, você não precisa esperar. Então, qual que é a diferença? Hoje a gente tem fórmula, matemática e tal, mas a sabedoria já existia. A sabedoria, quando a gente pensa das antigas civilizações, essa sabedoria que não tem fim, que é atemporal, ela é muito mais real do que essa ciência que hoje a gente chama de ciência, que está ultrapassada. Hoje a gente já tem, por exemplo, estudos, papers científicos, periódicos, já provaram que, na verdade, o magnetismo é real. Carros que levitam, tecnologias. Até hoje, por exemplo, vou colocar uma real para você. Até hoje, os egiptologistas não sabem como a pirâmide do Egito foi construída. Essa é a ciência de hoje. Será que, na verdade, não existe algo que se perdeu ao longo da história da humanidade ou poucas pessoas sabem e não querem revelar para a própria humanidade porque isso libertaria dela dessa prisão que a gente chama de matrix mental, né? Então, os ocultistas, por exemplo, eles sabiam que a realidade era energia antes da ciência dizer sobre isso, né? Então, os antigos falavam de éter. A gente tem até podcasts e cursos falando sobre isso, né? Então, o éter seria o quinto elemento. Então, você vai ter fogo, terra, ar, água e o éter. Inclusive, o Einstein, ele vai falar do éter também durante a vida dele. Porque o Einstein vai ter como se fosse como o Jung também teve, né? O Carl Jung na psicologia, vão ter como se fossem... como chama? Na psicologia tem um nome, eu esqueci agora. Mas seria como se fosse na neurociência a gente dá um nome de momento ahá, que é basicamente você acessar determinados tipos de conceito que você não tinha antes. E o éter é a mesma coisa, tudo se junta. O Einstein se questionava assim, como que na verdade as coisas elas acontecem desse jeito? E esse jeito na verdade não é científico, é algo que liga as coisas do jeito que tem que ser, né? Aí no caso as pessoas deram o nome de Deus. Pô, pode ser... Aí, no caso, as pessoas gostam de dar um nome de religião, né? Então, aí fica meio complicado, entende? Porque a religião, na verdade, é algo criado apenas para controle, né? O conceito de religião é religare, né? Que seria religar. E aí, no caso, religar o quê? Já tudo tá interligado, entendeu? Então, você cria o conceito de controle. Alguém tem que mandar, alguém tem sacerdote, sabe? E aí, no caso, novamente, a gente volta a uma prisão que é na matrix mental. Todas as religiões são assim. Quer você aceite isso ou não. Aqui eu não tô aqui para transformar a sua vida, ou mesmo para você fazer acreditar naquilo que eu acredito. Mas quando a gente pensa do conceito da academia, né, de Platão, o conceito de verdade, V maiúsculo, é o conceito da verdade. Quer que eu aceite ou não, a verdade é. Então, a chuva, ela cai, entendeu? Ou mesmo o sol nasce no leste, isso é uma verdade. Não tem como eu questionar, entendeu? Também tem o conceito de Ki, né? Então, pode ser Chi, Ki, na verdade, é o conceito japonês. Chi é um conceito chinês, né? É a mesma coisa. No hinduísmo chama prana. Então, se você fizer yoga hoje, ou faz yoga, você sabe que é prana. E força vital, também é um conceito que é a mesma coisa, todos são conceitos iguais, deram nomes diferentes ao longo da história da humanidade, mas é a mesma coisa. Então hoje a gente fala de campos quânticos, átomos e frequências, é a mesma coisa, Ki, Chi, prana, éter, basicamente isso. Só mudou o vocabulário, então a essência sempre foi vibracional quando a gente pensa. Se, na verdade, a gente fala sobre a sabedoria ancestral, né? Sobre o que os antigos ocultistas sabiam, basicamente é o que a gente já sabe hoje. Então, a vibração, mudar sua vibração, mudar sua energia, muda tudo. Então, hoje a ciência está começando a confirmar o que os mestres ancestrais sempre souberam. Além disso, a nova era, então a gente pensa hoje, nesse momento que eu estou gravando esse podcast, basicamente é o quê? Não descarta o passado, não existe passado, não existe presente, não existe futuro. Tudo é uma percepção em relação à grande janela da vida, né? Que basicamente não tem começo, não tem fim. E quando você começa a ver, você vai revelar com os novos olhos aquilo que você precisa enxergar. Tanto que o olho, por exemplo, é utilizado na maçonaria, usado em, como se fala,
tradições, né, ou mesmo rituais esotéricos ocultistas. O olho reverbera aquilo que você enxerga, e muitas vezes você não está enxergando, você está míope, não quer enxergar além, ou mesmo você está cego. Você prefere ser ignorante. Ignorante não é algo ruim, é apenas uma pessoa que sabe o que tem que fazer e não faz, que é muitas das pessoas que você conhece, ou talvez seja você. E nesse momento que você precisa deixar de ser ignorante e abraçar o mundo das infinitas possibilidades. Mas isso só depende de você, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.